Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje sobre como ser um cristão relevante sem se moldar ao padrão do mundo. Como que a gente consegue misturar essa questão da cultura do mundo com os nossos princípios, como que a gente consegue viver nesse mundo. E é um grande dilema, tá? Isso é um grande dilema que a gente carrega, de qual é o limite, até onde a gente pode ir, até onde as coisas podem se tornar meio perigosas, como que a gente pode influenciar a sociedade sendo cristão. E pra gente começar, o versículo que a gente vai começar, um versículo que eu falo muito aqui no canal, que é Romanos 12, versículo 2, vai dizer o seguinte: não se conformem com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse versículo, ele é um dos versículos talvez que eu mais medito, porque o tempo todo nós estamos no mundo, o tempo todo eu preciso viver esse dilema, assim como você, de que eu tenho que usar coisas dessa terra, assim como eu tenho que usar aqui o YouTube, usar o Instagram, usar o TikTok, todas essas coisas, para poder pregar o evangelho para quem está me assistindo, assim como você e muitas pessoas do mundo todo. Então, como que eu consigo fazer isso sem que eu me molde ao padrão do mundo? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o mundo tem um padrão. Isso se chama cosmovisão, uma visão de mundo. O mundo, ele enxerga de uma forma, ele tem um sistema, tem um jeito de funcionar. E a gente não pode se moldar a esse. É isso que o texto de Romanos está dizendo, é isso que Paulo está nos aconselhando pelas Escrituras. Não se conforme com o padrão, não se conforme como as coisas são. Não se conforme como as pessoas dizem que tudo tem que ser. Não aceitem isso, mas renove a mente de vocês. E por que ele está falando isso? Renovar a mente, porque nós somos criados no mundo. Nós passamos a maior parte do tempo moldado naquilo que o mundo diz. Por isso que tem gente que fala, tem gente que lê muito a Bíblia, tem gente que ora muito, mas gente, de verdade, a maior parte do tempo nós estamos expostos ao mundo. A maior parte do tempo nós estamos fazendo coisas que o mundo faz. E não estou dizendo que elas são erradas. Por exemplo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir para a escola, a gente tem que ir para a faculdade. A gente tem aniversários, a gente tem feriados, a gente tem calendário. Tudo isso são coisas do mundo, coisas que a gente tem que fazer parte e não está errado. Mas a gente fica exposto a isso. E muitas vezes a gente acha que uma oraçãozinha de nada, um versículo só, tudo isso vai nos ajudar. Sendo que a gente está bombardeado o tempo todo. Seja pela música, seja hoje pela Netflix, Amazon, o próprio YouTube. Qualquer outras coisas, porque ao mesmo tempo que eu estou produzindo bom conteúdo para você, um conteúdo cristão, tem gente produzindo conteúdo ruim. Tem gente produzindo conteúdo que vai te fazer mal. Tem gente fazendo dancinha semi-nu no TikTok. Tem gente mostrando vídeo de notícias de coisas horríveis acontecendo. Tem gente com teoria da conspiração, Uma vez no TikTok eu não entendi o que aconteceu lá, porque o algoritmo só ficava mandando coisa de extraterrestre pra mim. Eu falei, meu Deus, que negócio é de extraterrestre no TikTok. Mas aí você, se a gente quer viver de forma relevante, sem se moldar ao mundo, nós precisamos então ter uma base que realmente vai fazer com que a gente não se amolde ao mundo. Uma base que realmente vai confrontar o princípio que o mundo traz. Jesus, ele vai falar, vocês lembram que foi dito, No mundo vocês faziam assim, olho por olho, dente por dente. É um texto antigo, algo do Antigo Testamento. Ele fala, mas comigo agora não será assim. Então, o mundo tem uma forma de perdoar, de julgar, de amar, de considerar algo verdade. Hoje, por exemplo, no mundo, a verdade é cada vez mais relativa. A verdade é relativa. Ela pode ser isso, ela pode ser aquilo. Hoje, por exemplo, a verdade sobre homem e mulher. Então, hoje existe gente que se acha animal, gente que é homem, mas acha que é mulher, gente que é mulher que acha que é homem, gente que acha que é os dois, gente que tem 2 esposas, 3 maridos. Mas isso aconteceu lá atrás, então, gente. Mas a Bíblia diz pra gente casar somente com uma mulher só. Esse é o mandamento do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Davi tem um monte de mulher, tá bom, Davi era rei, era outra época, outra cultura, era outras coisas. Você é rei? Não é rei, então não enche o saco. A verdade é essa. Então, assim, eu e você precisamos ter a consciência de que o mundo tá ditando regras pra nós. O mundo tá dizendo o que você pode e o que você não pode. E é por isso que você tem que ser muito forte na fé que você tem nas Escrituras. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa entender os princípios, não só para você tê-los na sua mente, mas para que eles se transformem em atos da sua vida. Para que você leve esses versículos para a sua vida, para o seu cotidiano, para o lugar que você esteja, você consiga viver esses princípios e conseguir pregar para as pessoas. Não só pregar com palavras, não só pregar com a mensagem do evangelho, não só sendo um crente que faz coisas de crente, mas ser alguém que consegue se vestir como eles, falar como eles, mas existe um princípio, existe algo diferente ali, que na hora que ele precisa perdoar, ele olha para você e você perdoa de forma diferente deles. Na forma como você lida com o dinheiro, você lida diferente deles.
Você precisa ser diferente. A grande verdade é que se a gente quer começar a moldar o mundo, nós precisamos ser diferentes. Alguns acreditam que se vestir de uma forma e a gente se identifica como crente, e tá tudo bem, né? A gente vestir terno, as roupas e tal, que algumas denominações usam, tá tudo bem. Mas será que só isso vai impactar as pessoas? Será que só isso vai dizer que nós somos diferentes? Ou talvez a nossa atitude, aquilo que a gente fala, a nossa integridade, o nosso caráter, santidade, o zelo, a forma como a gente reage às coisas ruins que acontecem, a forma como a gente age na nossa vida, aquilo que a gente planta. Será que isso não vai impactar as pessoas? Será que isso com o tempo não vai impactar pessoas à nossa volta, pessoas da nossa família? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para ser relevante nesse mundo é não se conformar com o padrão dele, ser diferente. Porque se você for igual a todo mundo, você vai conseguir o que todo mundo quer. Você vai conseguir o que todo mundo consegue. Por isso que você é igual a todo mundo. Quem é igual consegue a mesma coisa. É só você imitar a atitude de quem é bem sucedido. Você vai ser bem sucedido, tô falando sério. Se imitar o que as pessoas fazem, você vai ser bem sucedido. Um dia eu fiz um teste aqui, eu percebi que se eu reagisse a vídeo de pessoas falando mal delas, talvez eu viralizasse mais no Instagram, TikTok. Eu fiz um teste, fiz um vídeo assim. Um dos vídeos que mais teve audiência, mais teve viralização, porque as pessoas gostam de falar mal das outras. Então foi uma decisão que eu tomei. Não vou falar mal de ninguém. Não é esse o meu trabalho aqui. Meu trabalho é pregar e ensinar a palavra de Deus. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia vai dizer que se o dia em que nós amássemos uns aos outros, as pessoas reconheceriam que nós somos os discípulos de Jesus. Esse texto que você acabou de ler aqui. E como isso é forte, né? Porque a forma como a gente se ama hoje, será que a gente se ama de verdade? Será que nós como crentes somos um exemplo de amor? Um exemplo de perdão? Um exemplo de convivência, ou a gente é difícil de conviver? É um evangelho egoísta, um evangelho que trata da sua própria vida, daquilo que você quer, daquilo que você almeja. E tá tudo bem, a gente não precisa deixar de sonhar, não precisa deixar de querer as coisas. Mas parece que hoje o evangelho que nós temos ouvido se resume a nós, se resume ao que nós queremos, se resume aos nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos, né? A mensagem coach nos conquistou. Então agora nós somos crentes que gostam desse tipo de coisa. Mas a Bíblia nunca disse que era sobre nós. A Bíblia nunca disse que o nosso propósito era sobre nós, mas que o nosso propósito tinha a ver com um propósito eterno. Que nós somos criados para as boas obras que Ele preparou, porque Ele tem um plano que está seguindo, porque Deus tem um plano que Ele está realizando. E não é sobre nós, nossas conquistas, a gente ser rico, milionário e tudo mais. Ah, então tá errado ter dinheiro. Não tá errado ter dinheiro. O que eu tô querendo dizer é que nossos sonhos, nossas metas, muitas vezes não batem com a mensagem do Evangelho, não batem com aquilo que Deus nos propôs. Uma vida de discípulo, se você quer ser só mais um da multidão, tá tudo bem. Mas se você quer ser um discípulo, você vai ter que sacrificar, você vai ter que deixar coisas. Você vai ter que abandonar muitas coisas da sua vida, você vai ter que deixar muitos sonhos para trás, para que você possa viver aquilo que Deus diz que você viveria. Nada se conquista sem sacrifício. Nada que realmente tem valor, você conquista sem sacrifício. A Bíblia diz que o dinheiro, por exemplo, que é ganho de forma facilmente, da mesma forma que ele vem, ele vai, porque ele vem e vai. Assim também são com as conquistas da vida. Então eu quero dizer para você que se você realmente deseja impactar o mundo, ser uma influência, levar o evangelho além das fronteiras, influenciar e gastar a sua vida para o Senhor, ou ser mais um da multidão, e tá tudo bem se você quiser ser isso, vai exigir uma mudança, vai exigir que a gente seja diferente, vai exigir sacrifício, vai exigir que a gente mude quem a gente é, mude o que a gente pensa, mude o que a gente quer para que os outros possam viver. Eu gosto muito de uma música que eu ouvia anos atrás, da banda Livres para Adorar, que ele dizia uma frase assim: para que outros possam viver, vale a pena morrer. E eu entendo, né, essa frase é profunda, mas o que ele está querendo dizer é que para que outras pessoas possam encontrar a mesma graça que nos alcançou, o mesmo amor, a mesma misericórdia, viver hoje a bênção de que eu e você podemos viver porque um dia Cristo nos alcançou, nós precisamos morrer. Porque se um dia um vídeo de YouTube mudou minha vida, eu preciso me sacrificar agora com esse vídeo para que pessoas possam ter a vida transformada. Se um dia um livro mudou minha vida, se um dia uma pregação mudou minha vida, se um dia uma pessoa que visitou minha casa, uma pessoa que me abraçou nos dias difíceis, que me ajudou a entender o perdão de Deus quando eu pequei, eu preciso fazer isso pelos outros. Como que eu vou viver aquém de tudo que eu posso ser em Deus? E não em conquista, e não em fama, e não em riqueza, mas em amor, em graça e sacrifício. Implantar algo que expanda a mesma mensagem que me alcançou, para que ela possa alcançar outros.
para que outros possam viver, vale a pena morrer. Se você quer impactar o mundo, primeira coisa, seja diferente. Viva pelos princípios da palavra de Deus. Viva pelos princípios das Escrituras. Nós não temos o poder de fazer nada se não for por meio de um relacionamento com o Espírito de Deus. Segundo, faça tudo que você for fazer com amor. Um amor que sacrifica. Um amor que abandona a sua própria vida, seu egoísmo e tudo aquilo que você tanto que no fim das contas, como diz um livro que eu li, como diz um livro do Tim Keller, Falsos Deuses, talvez aquilo que mais vai te desviar do Senhor quando você conseguir tudo aquilo que você quer. Então, que Deus abençoe você e a gente se vê no próximo vídeo.